A paz do Senhor Jesus a todos. Nós, neste momento, em nome de Cristo Jesus, nós vamos para uma breve reflexão. E esta reflexão está registrada em 1 Coríntios. E nós vamos ler a palavra de Deus que nos diz o seguinte: Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nos damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim, como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. E se somos ajudados, então vocês também são e recebem força para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Deste modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte nos sofrimentos, assim também recebem a ajuda de Deus. Assim também recebe a ajuda que Deus dá. Irmãos, nós queremos que vocês saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas assim aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita dos mortos. Amém? Nesta passagem, irmãos, você vê a ajuda de Deus no sofrimento. Preste atenção na leitura que você vai ver a ajuda de Deus nos sofrimentos. Nesta oração, Paulo, ele louva a Deus pela ajuda. Entenda que nós precisamos parar para louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. E Paulo, neste momento, ele lembra. E ele começa a louvar a Deus pela ajuda, ele começa a louvar a Deus pela proteção, e ele começa a agradecer também aos coríntios. Ele começa a agradecer por aqueles que se lembram, por aqueles que oram. Entenda que você precisa lembrar das pessoas que oram por você. Entenda que todas as pessoas, por pior que sejam, alguém está lembrando dessa pessoa e orando por ela. E Paulo, ele estava aqui agradecendo a Deus pelos coríntios terem orado em favor dele e de todos os seus companheiros de trabalho. Por que Paulo estava agradecendo? Porque Paulo, ele tinha sido duramente perseguido na província romana da Ásia. Paulo, ele fala do seu sofrimento nesta oração, mas ele fala do seu sofrimento para que eu e você venhamos a lembrar que no sofrimento dele,
Ele não conseguia fazer mais nada. Ele já se declarava morto, condenado, vencido. Mas entenda uma coisa, ele diz: isso aconteceu conosco, isso aconteceu comigo, para que eu venha aprender a confiar mais em Deus. E muitas vezes algo grave acontece na minha e na tua vida para que você aprenda a confiar mais em Deus. E Paulo fala sobre seu sofrimento para lembrar a nós cristãos, ou aos cristãos de Coríntios, que Deus o ajudou. E que Deus continua ajudando, que Deus, ele continua suprindo e que você vai continuar suportando os sofrimentos com paciência, porque ele suportou com paciência os sofrimentos e ele foi vencedor. Mas a palavra, ela continua dizendo que nós temos que ter certeza, e Paulo, ele tinha certeza de que o inimigo queria vencê-lo, de que o inimigo queria derrotá-lo, que o inimigo queria tirar a sua vida. E eu e você, nós temos que ter certeza de que Satanás, ele deseja destruir a mim e a você. Ele sempre vai tentar acusar. Ele sempre vai tentar causar. Ele sempre vai estar te colocando em problemas, aflições, doenças, ataques aos filhos, aos entes queridos, brigas na família, complicações principalmente na vida financeira, conflitos no trabalho. E ele vai tentar pressionar a minha mente, a tua mente, pelo medo, pela preocupação, pela dúvida. Agora imagina, no texto que nós lemos, é um texto tão lindo, um texto tão importante, e que você pode parar, e você pode olhar e falar: não, o Deus de Paulo é o meu Deus. O Deus que livrou Paulo é o meu Deus. E você pode firmar realmente essa confiança tua em Deus, que jamais você será vencido. Preste atenção que nós falamos agora que ele vai tentar pressionar a sua mente pelo medo, pela preocupação, pela dúvida. Paulo, ele não teve dúvida em momento algum. O Deus de Paulo é o meu Deus. O Jesus de Paulo é o meu Jesus. O Espírito Santo de Paulo é o meu Espírito Santo. Ele cria nesses três e eu creio nos três. Então entenda que a preocupação, a dúvida, elas precisam sair da tua mente. Porque se não sair, você vai ficar confuso. E Satanás vai aproveitar esse momento em que você está confuso, ele vai aproveitar a circunstância e ele vai tentar roubar você. E entenda que você não foi criado por Deus, feito por Deus para ser roubado por um ser frágil, um miserável que já foi vencido lá na cruz do Calvário e que tentou vencer e destruir e matar o meu irmão, o teu irmão Paulo, e ele não conseguiu. Se ele não conseguiu, jamais ele vai conseguir destruir você, porque você pertence a um Deus que é tremendo, poderoso e maravilhoso e está pronto para mudar de ideia e libertar você de qualquer situação. Não veja o medo maior do que o poder que Deus te deu.
Não tenha dúvida maior do que a unção que Deus te deu. Não fique confuso, entristecendo esse Espírito que está do teu lado, momento a momento, te cuidando e te guardando. Mas levante a cabeça e diga como Paulo: eu não tenho mais força, mas a força maior vem daquele que fez todas as coisas. Ele está comigo e ele vai me libertar. Os momentos difíceis, eles vão aparecer. Não somos livres, imunes de nenhum, mas tenha certeza que o seu Deus, o nosso Deus, ele estará presente com você em todos os momentos. Ele jamais vai nos abandonar. Que Deus te abençoe e te ajude, e que a paz de Cristo permaneça contigo durante este dia. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Nós, neste momento, em nome de Cristo Jesus, nós vamos para uma breve reflexão. E esta reflexão está registrada em 1 Coríntios. E nós vamos ler a palavra de Deus, que nos diz o seguinte: Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nos damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim, como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. E se somos ajudados, então vocês também são e recebem força para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Deste modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte nos sofrimentos, assim também recebem a ajuda de Deus. Assim também recebe a ajuda que Deus dá. Irmãos, nós queremos que vocês saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas assim aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita dos mortos. Amém? Nesta passagem, irmãos, você vê a ajuda de Deus no sofrimento. Preste atenção na leitura que você vai ver a ajuda de Deus nos sofrimentos. Nesta oração, Paulo, ele louva a Deus pela ajuda. Entenda que nós precisamos parar para louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. E Paulo, nesse momento, ele lembra. E ele começa a louvar a Deus pela ajuda
ele começa a louvar a Deus pela proteção e ele começa a agradecer também aos coríntios. Ele começa a agradecer por aqueles que se lembram, por aqueles que oram. Entenda que você precisa lembrar das pessoas que oram por você. Entenda que todas as pessoas, por pior que sejam, alguém está lembrando dessa pessoa e orando por ela. E Paulo, ele estava aqui agradecendo a Deus pelos coríntios terem orado em favor dele e de todos os seus companheiros de trabalho. Por que Paulo estava agradecendo? Porque Paulo, ele tinha sido duramente perseguido na província romana da Ásia. Paulo, ele fala do seu sofrimento nesta oração, mas ele fala do seu sofrimento para que eu e você venhamos a lembrar que no sofrimento dele, ele não conseguia fazer mais nada. Ele já se declarava morto, condenado, vencido. Mas entenda uma coisa, ele diz: isso aconteceu conosco, isso aconteceu comigo, para que eu venha aprender a confiar mais em Deus. E muitas vezes algo grave acontece na minha e na tua vida para que você aprenda a confiar mais em Deus. E Paulo fala sobre seu sofrimento para lembrar a nós cristãos, ou aos cristãos de Coríntios, que Deus o ajudou. E que Deus continua ajudando, que Deus, ele continua suprindo e que você vai continuar suportando os sofrimentos com paciência, porque ele suportou com paciência os sofrimentos e ele foi vencedor. Mas a palavra, ela continua dizendo que nós temos que ter certeza, e Paulo, ele tinha certeza de que o inimigo queria vencê-lo, de que o inimigo queria derrotá-lo, que o inimigo queria tirar a sua vida. E eu e você, nós temos que ter certeza de que Satanás, ele deseja destruir a mim e a você. Ele sempre vai tentar acusar. Ele sempre vai tentar causar. Ele sempre vai estar te colocando em problemas, aflições, doenças, ataques aos filhos, aos entes queridos, brigas na família, complicações principalmente na vida financeira, conflitos no trabalho. E ele vai tentar pressionar a minha mente, a tua mente, pelo medo, pela preocupação, pela dúvida. Agora imagina, no texto que nós lemos, é um texto tão lindo, um texto tão importante, e que você pode parar, e você pode olhar e falar: não, o Deus de Paulo é o meu Deus. O Deus que livrou Paulo é o meu Deus. E você pode firmar realmente essa confiança tua em Deus, que jamais você será vencido. Preste atenção que nós falamos agora que ele vai tentar pressionar a sua mente pelo medo, pela preocupação, pela dúvida. Paulo, ele não teve dúvida em momento algum.
O Deus de Paulo é o meu Deus. O Jesus de Paulo é o meu Jesus. O Espírito Santo de Paulo é o meu Espírito Santo. Ele cria nesses três e eu creio nos três. Então entenda que a preocupação, a dúvida, elas precisam sair da tua mente. Porque se não sair, você vai ficar confuso. E Satanás vai aproveitar esse momento em que você está confuso, ele vai aproveitar a circunstância e ele vai tentar roubar você. E entenda que você não foi criado por Deus, feito por Deus para ser roubado por um ser frágil, um miserável que já foi vencido lá na cruz do Calvário e que tentou vencer e destruir e matar o meu irmão, o teu irmão Paulo, e ele não conseguiu. Se ele não conseguiu, jamais ele vai conseguir destruir você, porque você pertence a um Deus que é tremendo, poderoso e maravilhoso e está pronto para mudar de ideia e libertar você de qualquer situação. Não veja o medo maior do que o poder que Deus te deu. Não tenha dúvida maior do que a unção que Deus te deu. Não fique confuso, entristecendo esse Espírito que está do teu lado, momento a momento, te cuidando e te guardando. Mas levante a cabeça e diga como Paulo: eu não tenho mais força, mas a força maior vem daquele que fez todas as coisas. Ele está comigo e ele vai me libertar. Os momentos difíceis, eles vão aparecer. Não somos livres, imunes de nenhum, mas tenha certeza que o seu Deus, o nosso Deus, ele estará presente com você em todos os momentos. Ele jamais vai nos abandonar. Que Deus te abençoe, te ajude e que a paz de Cristo permaneça contigo durante este dia. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Nós, neste momento, em nome de Cristo Jesus, nós vamos para uma breve reflexão. E esta reflexão está registrada em 1 Coríntios. E nós vamos ler a palavra de Deus que nos diz o seguinte: louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nos damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim, como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. E se somos ajudados, então vocês também são e recebem força para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Deste modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte nos sofrimentos, assim também recebem a ajuda de Deus. Assim também recebe a ajuda que Deus dá. Irmãos, nós queremos que vocês saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas assim aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita dos mortos. Amém? Nesta passagem, irmãos, você vê
a ajuda de Deus no sofrimento. Preste atenção na leitura que você vai ver a ajuda de Deus nos sofrimentos. Nesta oração, Paulo, ele louva a Deus pela ajuda. Entenda que nós precisamos parar para louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. E Paulo, nesse momento, ele lembra. E ele começa a louvar a Deus pela ajuda. Ele começa a louvar a Deus pela proteção. E ele começa a agradecer também aos coríntios. Ele começa a agradecer por aqueles que se lembram, por aqueles que oram. Entenda que você precisa lembrar das pessoas que oram por você. Entenda que todas as pessoas, por pior que sejam, alguém está lembrando dessa pessoa e orando por ela. E Paulo, ele estava aqui agradecendo a Deus pelos coríntios terem orado em favor dele e de todos os seus companheiros de trabalho. Por que Paulo estava agradecendo? Porque Paulo, ele tinha sido duramente perseguido na província romana da Ásia. Paulo, ele fala do seu sofrimento nesta oração, mas ele fala do seu sofrimento para que eu e você venhamos a lembrar que no sofrimento dele, ele não conseguia fazer mais nada. Ele já se declarava morto, condenado, vencido. Mas entenda uma coisa, ele diz: isso aconteceu conosco, isso aconteceu comigo, para que eu venha aprender a confiar mais em Deus. E muitas vezes algo grave acontece na minha e na tua vida para que você aprenda a confiar mais em Deus. E Paulo fala sobre seu sofrimento para lembrar a nós cristãos, aos cristãos de Coríntios, que Deus o ajudou. E que Deus continua ajudando, que Deus, ele continua suprindo e que você vai continuar suportando os sofrimentos com paciência, porque ele suportou com paciência os sofrimentos e ele foi vencedor. Mas a palavra, ela continua dizendo que nós temos que ter certeza, e Paulo, ele tinha certeza de que o inimigo queria vencê-lo, de que o inimigo queria derrotá-lo, que o inimigo queria tirar a sua vida. E eu e você, nós temos que ter certeza de que Satanás, ele deseja destruir a mim e a você. Ele sempre vai tentar acusar. Ele sempre vai tentar causar. Ele sempre vai estar te colocando em problemas, aflições, doenças, ataques aos filhos, aos entes queridos, brigas na família, complicações principalmente na vida financeira, conflitos no trabalho. E ele vai tentar pressionar a minha mente, a tua mente, pelo medo, pela preocupação, pela dúvida. Agora imagina, no texto que nós lemos, é um texto tão lindo, um texto tão importante, e que você pode parar
E você pode olhar e falar, não, o Deus de Paulo é o meu Deus. O Deus que livrou Paulo é o meu Deus. E você pode firmar realmente essa confiança tua em Deus, que jamais você será vencido. Preste atenção que nós falamos agora que ele vai tentar pressionar a sua mente pelo medo, pela preocupação, pela dúvida. Paulo ele não teve dúvida em momento algum. O Deus de Paulo é o meu Deus. O Jesus de Paulo é o meu Jesus. O Espírito Santo de Paulo é o meu Espírito Santo. Ele cria nesses três e eu creio nos três. Então entenda que a preocupação, a dúvida, elas precisam sair da tua mente. Porque se não sair, você vai ficar confuso. E Satanás vai aproveitar esse momento em que você está confuso, ele vai aproveitar a circunstância e ele vai tentar roubar você. E entenda que você não foi criado por Deus, feito por Deus para ser roubado por um ser frágil, um miserável que já foi vencido lá na cruz do Calvário e que tentou vencer e destruir e matar o meu irmão, o teu irmão Paulo, e ele não conseguiu. Se ele não conseguiu, jamais ele vai conseguir destruir você, porque você pertence a um Deus que é tremendo, poderoso e maravilhoso e está pronto para mudar de ideia e libertar você de qualquer situação. Não veja o medo maior do que o poder que Deus te deu. Não tenha dúvida maior do que a unção que Deus te deu. Não fique confuso, entristecendo esse Espírito que está do teu lado, momento a momento, te cuidando e te guardando. Mas levante a cabeça e diga como Paulo, eu não tenho mais força, mas a força maior vem daquele que fez todas as coisas. Ele está comigo e ele vai me libertar. Os